Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor e
convidar vocês a se colocarem em pé, por favor, nesse momento. Senhor Jesus, nós não sabemos os teus caminhos, nós não compreendemos os nossos passos, conforme diz a tua palavra. Se o Senhor dirige os passos dos homens, como estes poderão compreender o seu caminho? Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais elevados que os nossos caminhos. Mas, Pai, nós confiamos que estamos em segurança diante de Ti. Confiamos que esse caminho que nos propomos a seguir vai valer a pena. Temos enfrentado lutas, dificuldades, problemas, temos encontrado aflições, mas, Pai, nós aqui estamos dizendo que vai valer a pena. Vai valer a pena, ó Deus, ter servido ao Senhor durante o ano de 2017. Vai valer a pena entrar para esse ano que agora está se descortinando, na esperança de que o Senhor fará coisas maiores sobre as nossas vidas. Pai, nós temos a convicção que não apenas valeu a pena, não apenas vai valer a pena, mas já valeu. Porque se estamos aqui é que já aconteceu. Se estamos aqui é porque o Senhor já fez. A tua bênção já se derramou sobre as nossas vidas. Do teu cuidado já se apresentou a nós. Obrigado, Senhor, porque já valeu a pena. E eu convido você aí no seu lugar a manifestar motivos ao Senhor de que valeu a pena. Valeu a pena estar aqui nessas terças. Valeu a pena estar aqui nessa comunidade. Valeu a pena ter crido no Senhor quando todos falaram para você abandonar a fé. Valeu a pena você confiar e esperar em Deus quando você queria se precipitar. Valeu a pena dar esse passo, esse início. Valeu a pena, valeu a pena. E eu quero convidar você a cantar isso, que valeu a pena. Não valerá, mas valeu, já aconteceu. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena. Já valeu a pena estar aqui, já valeu a pena te servir, Senhor. Já valeu, já valeu a pena, já valeu a pena, Senhor. Já valeu a pena, já valeu, Senhor. Nós cremos nisso, Jesus. sim, já valeu a pena, já valeu a pena, Senhor. Já valeu a pena. Obrigado, Jesus. Te agradecemos por esse ano. Te agradecemos pelas bênçãos. Te agradecemos pelo cuidado. Te agradecemos pelo amor. Te agradecemos pela provisão. Te agradecemos e te louvamos, porque já valeu a pena estar diante de Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Amém, já valeu a pena, queridos. Eu queria que você, antes de se assentar, cumprimentasse aí pelo menos o maior número de pessoas possíveis perto de você e dissesse: fica tranquilo, já valeu a pena, tá? Já valeu a pena. Você que nos assiste pela internet, também já valeu a pena. Que bom que você está aí conosco. Deus abençoe sua vida e seu coração grandemente também. Já valeu a pena para você, já valeu a pena para você, já valeu a pena para você, valeu a pena servir ao Senhor. Se você quiser saber tudo sobre a nossa comunidade, tá aí, ipisertanopolis.com.br. Você conhece quem é a nossa liderança, conhece sobre nossa missão, nossos valores, nossa história. E lá também tem a galeria de fotos, também tem textos para você acompanhar. Eu queria que você estivesse acessando o nosso site. Também tem as nossas programações que foram realizadas, nossas celebrações. Todas elas são arquivadas, gravadas também, transmitidas ao vivo pelo YouTube. E você pode assistir a qualquer momento que você quiser. Entra lá no nosso canal e você também vai ter acesso às nossas mensagens. Você que está vindo aqui hoje, talvez pela primeira vez, não conheça a estrutura e o sistema da Terça-feira da Esperança, a gente faz assim: todas as terças nós começamos um novo propósito de oração, que a gente chama aqui de campanhas de oração ou pactos de oração. São 7 semanas de oração que nós fazemos com um propósito específico. Talvez você está precisando de uma porta de trabalho, ou talvez de uma cura física, ou talvez de uma direção nos negócios, ou quem sabe de problemas de relacionamentos que você precisa de uma solução. Então você vai colocar isso
cartãozinho que nós vamos disponibilizar na última campanha aqui agora, hoje à noite. Depois da mensagem a gente vai chamar quem vai começar a campanha. Você vai vir à frente, pegar o seu cartãozinho e vai para sua casa. Semana que vem é a segunda semana de campanha, tá bom? Hoje já conta com a primeira. Semana que vem você vai colocar o seu propósito. Nós vamos fazer assim durante 7 semanas buscando a Deus. São 7 mergulhos de Naamã, são 7 voltas em Jericó. Deus criou o mundo em 7 dias. A gente vê que tudo isso é maravilhoso, tudo isso é tremendo. Número 7 tem um significado especial, que é o significado da perseverança. Depois de 7 dias você nunca mais vai viver sem buscar a presença de Deus. E essa é a nossa expectativa quando você começa uma campanha de oração. Essa equipe aí foi trabalhar esse final de semana. Eles foram fazer a caminhada solidária e nós aí estivemos com o nosso troféu, o primeiro troféu que nós ganhamos aí nessa caminhada solidária como maior equipe. Nós estivemos apoiando uma instituição aqui da cidade, doando fraldas, e aí está aí nossa equipe que trabalhou esse final de semana por isso e fez essa competição. Muito obrigado a todos que participaram. Às terças nós estamos falando sobre essa série de mensagens. Ela vai atravessar, pessoal, as nossas festas de final de ano, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a porta. Já falamos sobre Jesus, que Ele é o pão da vida. Falamos Jesus, que Ele é a luz do mundo. Hoje nós vamos falar que Jesus é a porta. O que isso significa na Bíblia? E a semana que vem a gente continua falando sobre quem é Jesus no Evangelho de João. Eu sou. E nós vamos fazer isso durante 7 semanas, vamos atravessar dezembro, iniciar janeiro, e eu queria que você não perdesse. Se você não vai viajar, se você vai ficar por aqui, não perca a terça da esperança, que a gente não vai fechar, tudo continua normalmente, a gente espera você terça que vem. Da mesma maneira, as manhãs de oração, todas as manhãs, 6h30, tempo de oração, 7 horas em ponto, encerramos, café da manhã e você vai para o seu trabalho. Agora, atenção a esse aviso, domingo à noite você não vai vir à nossa igreja, você não vai vir participar do nosso culto domingo à noite, tá bom? Eu não quero que você venha, por quê? Porque não vai ter celebração à noite, tá? Às 19h30 nós não teremos nossa tradicional celebração, nem nesse domingo, dia 24, e nem no próximo domingo, que será dia 31, que é véspera de final do ano, véspera de Natal, pessoal com parente em casa, fazendo janta. Então a gente espera que você venha na nossa celebração domingo de manhã. Se você nunca foi numa celebração de manhã, venha nesse domingo que você vai ver como é que é gostoso. Um tempo de oração, um tempo de palavra, sabe, acordar de manhã e dar o nosso primeiro horário do dia para Deus. Domingo agora, às 10 da manhã será a nossa celebração. E depois, quiser viajar, quiser visitar o parente, está liberado, porque à noite nós não teremos celebrações nesses próximos 2 domingos que nos seguem aí, tá bom? Em janeiro, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a fé cristã, você precisa saber o que não é a fé cristã. E a gente vai falar sobre o tema Defenda a Sua Fé todos os domingos às 9 da manhã, que é a Escola Bíblica Dominical. Quer aprender o que são os Mormons, Seishonoye no Brasil, a maçonaria, que são essas instituições, que são essas seitas e heresias, sendo propagadas no nosso meio? Eu queria que você viesse aqui. Nós vamos falar claramente sobre isso todos os domingos de manhã de janeiro, a partir do dia 7, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Defenda a sua fé apologética, é saber quais são as seitas e heresias que ameaçam a fé cristã. São esses os avisos. Nós vamos devolver as nossas contribuições e você já sabe como a gente faz aqui na nossa comunidade, não é? Aqui a gente não paga dízimo, aqui a gente não dá 10%, aqui a gente faz um ato de generosidade. Então você vai olhar para o seu coração e vai perguntar: qual é a contribuição generosa que eu posso oferecer ao Senhor hoje? Você não vai dar o que sobra, você não vai dar o que falta, você vai dar na medida da generosidade, porque você vai assistir alguns pregadores de televisão que vão falar que você tem que dar acima até mesmo do que lhe falta para ser uma prova de fé. Outros vão dizer que você tem que dar aquilo que sobra. Nós entendemos que biblicamente a gente dá aquilo que é na medida da generosidade. Olha para o seu coração, não para a sua carteira, nem para o seu bolso. Deus vê o seu coração e pergunte a Deus: o que hoje eu posso entregar no seu altar? E a gente vai entregar aqui enquanto nós cantamos essa primeira canção. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com essa canção que diz: nada vai me separar do seu amor, nada pode nos separar de Deus. Portanto, vem aí e coloque sua contribuição nas urnas aqui à frente.
graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia! Oh Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nunca falha. Aleluia! Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não falha, teu amor não falha. Teu amor não falha. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Convidar crianças de 3 a 8 anos. Você pode se assentar um minutinho, nós temos um testemunho para contar.
A equipe aguarda um minutinho fazendo favor, que nós já vamos continuar. Crianças de 3 a 8 anos vêm aqui à frente. Enquanto elas vêm, deixa eu só lembrar um recadinho. Nós estamos ali no centro comercial com 3 barracas da nossa comunidade, que estão fazendo o levantamento de recursos para o retiro de homens, de mulheres e o encontro de casais. Então a Rede Homem, Rede Mulher e Rede Casais está trabalhando. Rede Mulher com quibe, o Casais com bolinho de bacalhau e a Rede Homem com hambúrguer. Então, acabando essa celebração aqui, você já pode correr no centro comercial, faz o seu lanche com a gente lá, você vai estar ajudando para a gente a levantar recursos também para o nosso encontro, nosso retiro, que vai acontecer aí no próximo ano, e vai ser uma benção. Inclusive, você não pode ficar fora do retiro de homens e mulheres e encontro de casais também, né? Então, crianças de 3 a 8 anos podem ir, tá? Deus abençoe vocês. E eu quero chamar a Denilda aqui à frente. Por favor, Denilda, estava aqui no culto, sentiu no coração de que deveria compartilhar com a igreja um acontecimento, né, importante na sua família e uma resposta de Deus à sua oração também. Bom, gente, a semana passada, na segunda-feira, a casa da minha irmã foi assaltada. E amarraram ela, meu sobrinho, meu cunhado, e levaram os 2 carros, celulares, computador. E na sexta-feira, eu vim com ela aqui na igreja de manhã, arrumar a igreja para a colação de grau do colégio que a gente trabalha. Eu e ela ficamos aqui na igreja, arrumando tudo. E quando foi na sexta-feira à tarde, o carro do meu sobrinho foi achado, acharam o carro dele. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu e ela ficamos na igreja a manhã toda, e o carro apareceu. Eu falei, o dela vai aparecer também. E eu orei muito para que eles viessem domingo no meu batizado, porque são todos católicos, e ela veio. E daí ontem aqui eu vim ao velório do seu Joás, eu falei para a sogra do meu irmão, eu falei assim, eu tenho fé em Deus que o carro da Deise vai aparecer essa semana. Eu falei, porque eu achei muita coincidência eu e ela ficar aqui na igreja, e o do Leandro apareceu, e o da Deise vai aparecer. E ontem foi umas 6h30, meu sobrinho ligou falando que o carro dela também foi recuperado, sabe? Então, eu queria compartilhar com a igreja, porque eu sinto que é a presença de Deus. Porque eu falei para ela, teu carro vai aparecer essa semana. Tenha fé que vai aparecer. E apareceu, os 2 carros foram recuperados. Tá? Glória a Deus. Com certeza você tem um monte de testemunho para contar, inclusive para falar de 2017, coisas que você viu à mão e a digital de Deus. Então não perca a oportunidade. Quando você sentir que é um momento de contar para a gente, por favor, me procure com antecedência, me procure nos intervalos aqui e fale, pastor, eu gostaria de contar sobre esse assunto, e vai ser uma bênção, porque alimenta a fé. Quer saber? Muitas pessoas, ao ouvirem um testemunho, entendem e falam, eu também quero ter essa fé, eu também quero ir por esse caminho. E por isso que eu disse para você, se você hoje quiser começar uma campanha, esse é o cartãozinho, no final da celebração você vai receber, vai levar para sua casa e vai fazer uma campanha de oração. Você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, você vai vir à frente e vai receber oração. Cadê a equipe de intercessão? Pode vir aqui. Vamos colocar todos em pé. E você que vai ficar no seu lugar, não perca a oportunidade de adorar o Senhor, tá bom? Adore enquanto essa canção é ministrada sobre a sua vida. Todos nós vamos ficar em pé. E você que está na 4ª, 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, você vai vir aqui à frente para receber a oração da nossa equipe, tá bom? Então, 2ª, 3ª e 4ª semana nós vamos orar com você. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém. Que bom saber que Ele nos diz. Deus é bom. Pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esse tempo tão precioso. E nós vamos agora ouvir a palavra falada, porque também canção é pregação. Talvez você veio aqui hoje desanimado, triste, talvez você pensa que as pessoas não se importam com você, e aí de repente vem uma canção, começa dizendo, ele não desiste de você, ele se importa com você. E é uma palavra liberada sobre a sua vida. E agora é o momento que a gente vai ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos com o tema O Grande Eu Sou, e o tema específico é Eu Sou a Porta. Eu sou a porta. O que será que isso significa? O que será que Jesus quis dizer quando ele olhou para o seu público, para os seus seguidores, para os curiosos que estavam perto dele e disse, olha, eu sou a porta. O que será que Jesus está querendo comunicar? A gente precisa entender o contexto, a gente precisa saber um pouquinho sobre isso. Então vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo de número 7, é João capítulo 10, tá bom? Houve uma alteração ali. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Primeiramente, nesse texto de João capítulo 10, e não Mateus 7, João capítulo 10, você vai notar que aparecem duas palavras que são opostas. Jesus tenta marcar essas palavras para mostrar o próximo indicativo do que ele quer expressar e explicar para o seu público. Então, ele apresenta a imagem do ladrão e assaltante e a imagem do pastor de ovelhas. São duas imagens muito importantes na época de Jesus. O pastor de ovelhas era aquele que caminhava com o seu rebanho quilômetros de distância. O terreno de Israel ele é muito sinuoso, ora montanhas muito altas, ora vales muito profundos, desértico, árido, com pouca pastagem. E esse pastor então ele tinha que se submeter a transitar entre essas regiões de alta periculosidade, porque lá tinham os ladrões e os assaltantes, que ficavam escondidos nos penhascos,
nas bocadas, que ficavam escondidos na calada da noite para assaltar tanto as pessoas que estavam em peregrinação, como as pessoas que por ali passavam e até mesmo os próprios pastores, tirando um dos recursos da economia de Israel, que eram as ovelhas. As ovelhas não eram baratas nesse período. Proprietários de ovelhas eram pessoas que tinham um certo grau financeiro e tinham condições financeiras muito favoráveis. Então os ladrões e assaltantes se apropriavam desses bens para poder então vender e poder fazer então sua malandragem. Aqui Jesus diz que tem uma figura, a figura do ladrão e assaltante, e a figura do pastor. É óbvio que Jesus está se relacionando à figura do pastor. Agora, quem será que é a figura do assaltante? Se Jesus é o pastor, e a gente já sabe isso claramente, até pelos textos que nós conhecemos, como Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quem seria essa pessoa que é assaltante e ladrão? Os fariseus, que são os representantes da religiosidade. Os fariseus viviam uma fé sem princípios, uma fé sem estrutura de intimidade com Deus, uma fé que não comunicava-se com a presença de Deus e que não trazia vida, uma fé empobrecida, árida, paralisante. E então, quando Jesus quer comparar o seu ministério, ele diz: eu sou o pastor, mas esses camaradas que tentam colocar vocês dentro da sinagoga, que tentam colocar vocês dentro de uma igreja, esses aí são os assaltantes, porque em nada eles querem comunicar vida, eles só querem roubar e obter os lucros sobre a vida de vocês. Bom, eu não vou nem entrar nos méritos de pessoas hoje que se julgam líderes espirituais e que estão roubando não somente o dinheiro das pessoas, mas a integridade, a moralidade, a espontaneidade, sendo na verdade grandes tiranos de igrejas, grandes ditadores do povo, dizendo que você não pode dar um passo sequer sem consultar o seu guru espiritual. Eu já vi pastoras, por exemplo, que são consultadas com as suas ovelhas se a maquiagem está correta. Elas mandam um selfie e perguntam para a pastora: posso ir com essa maquiagem? A pastora diz: está liberado. Não, isso para mim é ladrão e assaltante. É gente que quer roubar a espontaneidade das pessoas e roubar a própria fé particular. Já vi pessoas que são totalmente manipuladas por gurus espirituais. E isso acontecia nos tempos de Jesus. Jesus diz que existe uma marca entre aqueles que são ladrões e assaltantes, que usam-se da religião para ter um contato mentiroso com Deus, e existe o pastor, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que protege. Então, os fariseus são os assaltantes e Jesus é o pastor. E aí ele continua explicando. Por quê? Jesus usou essa comparação para explicar algo, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Quando Jesus falou, eles falaram: Jesus, nós não entendemos muito bem não. O que o Senhor quis dizer com isso? E então ele afirmou de novo. Então ele disse: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou tenham plenamente. Olha que interessante aqui agora. Eu sou a porta das ovelhas. Existiam duas formas de cuidar do rebanho de Israel nos tempos antigos. Primeiro, no inverno. Quando era inverno, eles levavam os pastores as suas ovelhas para os penhascos, onde tinha um porteiro. Lá o porteiro trancava as ovelhas de cada um, para as ovelhas dentro desse aprisco grande, fechado, porque o frio é extremo, inclusive tinha neve, ainda hoje existem nevascas lá, e o porteiro ficava com a chave. O pastor ia de repousar na hospedaria ou na sua própria casa, e depois ele voltava para buscar as suas ovelhas. O porteiro abria a porta, então um monte de ovelha tudo misturada. E como é que faz para separar agora? Nós vamos trabalhar semana que vem, quando Jesus fala que ele é o bom pastor e as ovelhas conhecem a sua voz, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre isso aí. Como é que eles chamavam todas as ovelhas ali? Como é que separavam depois de misturá-las todas dentro de um aprisco, né? Dentro de um penhasco? Mas vamos lá. A segunda forma era no calor, no verão, onde as pastagens, né? Onde o clima ficava agradável. Então, ao relento, o pastor ele fazia um levantar de pedras, fazia um curral, onde ele cercava de todos os lados, deixando apenas uma passagem, uma pequena passagem. Então, durante a noite, quando ele colocava todas as ovelhas para dentro do seu aprisco,
ele deitava no lugar da porta, e ali ele ficava de prontidão, porque por ali poderiam vir os lobos, por ali poderiam vir inclusive os assaltantes, e por ali as ovelhas poderiam fugir. Ele se deitava na porta, e a porta das ovelhas ele ficava vigiando naquele aprisco, e também repousando. Então Jesus, quando usa esse texto, ele está usando algo do ambiente dele que não é do nosso. Ninguém faz isso no nosso ambiente, ninguém faz isso na cultura brasileira, mas na cultura de Israel, os pastores faziam isso. Então Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Sou eu quem cuido dos meus filhos, sou eu quem protejo as minhas filhas, sou eu quem dou para elas a provisão que elas precisam, sou eu quem protejo dos assaltantes, sou eu que protejo dos predadores, sou eu quem cuido. Ou seja, queridos, eu não sei qual de vocês, ou quem de vocês, melhor dizendo, tem a ideia de um Deus que deu corda no mundo e abandonou. Não sei quem de vocês aqui entrou essa noite dizendo: mas não é possível que Deus esteja nesse negócio, não é possível que Deus esteja cuidando da minha história, não é possível que Deus esteja preocupado com o meu emprego, ou preocupado com a minha família, não é possível que Deus esteja aqui. É provável que Ele tenha criado todas as coisas, partiu para tirar férias em um outro universo que Ele criou mais legal, e a gente ficou aqui tentando sobreviver. Esse texto, Jesus fala: não, eu criei esse grande aprisco, e eu estou à porta desse aprisco, para cuidar dos meus filhos, para cuidar das minhas filhas, para proteger, para trazer saúde sobre eles espiritual, mas também para trazer proteção diante das ameaças e dos predadores. Agora, esse texto vai mostrar para a gente 4 princípios muito interessantes. O primeiro deles eu quero mostrar aqui para você. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, e aquele que entrar por mim será salvo. A primeira coisa que você precisa entender: Jesus é a porta que traz salvação. Jesus é a porta que traz redenção. Não, meu irmão, Jesus não é só a porta que traz bênção na sua vida. Jesus não é só a porta que abre portas de trabalho. Jesus não é apenas a porta que traz cura para a sua enfermidade. Jesus é a porta que se abre para a eternidade. Essa vida que você vive aqui, ela não chega a 80 anos, quem dirá nos 90 anos, e nós passaremos a eternidade toda diante de Deus, ou longe dele, dependendo pela porta que entramos. Você já parou para pensar nisso? A eternidade toda está definida pela porta que você vai entrar, a porta que você vai escolher. E Jesus diz que só tem uma porta que você entra e recebe salvação. E essa porta vai definir toda a eternidade. Eu sei que você fez escolhas erradas na sua vida. Talvez você casou com a pessoa errada, e até hoje você amarga um sofrimento dizendo: mas meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Talvez você escolheu a profissão errada. Talvez você deixou de estudar quando deveria ter estudado, entrou pela porta errada. Talvez você se entregou para uma pessoa num relacionamento sexual antes da hora e você disse: entrei pela porta errada. Quem sabe você fez um negócio que trouxe uma falência para você e você disse: entrei pela porta errada. Mas tem uma porta que pode corrigir todos os seus erros, sabe por quê? Porque essa porta que você entrou e que foi errada, a consequência dela pode durar no máximo 80 anos. Vamos colocar na expectativa de vida dos brasileiros, 74 anos, tá bom? Essa escolha errada que você fez vai te acompanhar durante 74 anos. Mas se você fizer essa escolha errada, se você não entrar pela porta que se chama Jesus, você vai experimentar uma consequência que durará toda a eternidade. Já parou para pensar nisso? Jovem, que porta que você está entrando? Marido, que porta que você está entrando? Esposa, qual é a porta que você está entrando? Profissional, empresário, que porta que você está entrando? Essa porta pode definir a sua eternidade. Se você não sabe o que é eternidade, deixa eu dar um exemplo para você entender mais ou menos o que é. A gente fala eternidade, a gente pensa num tempo muito assim extenso, mas a gente não tem ideia do que significa. Vamos supor, eu vou usar esse exemplo para você entender. Vamos supor que o pico mais alto no Brasil se chama Pico da Neblina, é uma montanha gigantesca. Vamos supor que a gente queira transportar o Pico da Neblina para Sertanópolis, para a gente ter mais turistas aqui. E aí a gente combina com um passarinho, uma vez por ano, ele vai pegar um grão de terra lá do Pico da Neblina, eu acredito que está ali na região de Minas Gerais, se eu não me engano, e vai trazer esse grãozinho e vai depositar aqui em Sertanópolis. Uma vez por ano, um grão de terra. E ele vai trazer o Pico da Neblina para Sertanópolis. Quando ele fizer todo esse trabalho, quando ele terminar e o Pico da Neblina estiver na região de Sertanópolis,
vai ter passado na eternidade, sabe quanto tempo? Um dia. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é isso? Imagine um passarinho que vai tomar uma água de uma piscina olímpica com, já milhões de litros. Quando ele terminar de beber a água, vai ter passado 1 hora na eternidade. Você já parou para pensar o que é a eternidade? Já parou para pensar onde que você está pisando os seus passos? As escolhas que você está fazendo agora? Porque se você escolher a porta errada, você vai para o caminho da perdição. E é isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, que era o texto do início lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Talvez você está querendo a porta larga, meu irmão. Talvez você está querendo a porta da balada, a porta da curtição, a porta dos prazeres, a porta do nada a ver. Sabe aquele negócio do nada a ver? Lá no inferno vai ter um monte de fila para a entrada assim, escrita a plaquinha: bem-vindos, nada a ver. A terra do nada a ver. Nada a ver, pastor, um trago. Nada a ver, pastor, nada a ver. Mas lá na eternidade será cobrado o que nós fizemos das nossas escolhas. E aí está. Jesus disse em Mateus capítulo 7, cuidado pela porta que você vai entrar, porque se você escolher o caminho amplo e largo, significa que você vai encontrar o caminho da perdição. Mas se você escolher o caminho da porta estreita, então você vai encontrar o caminho da salvação. Irmãos, caminho da porta larga e da porta estreita está relacionado ao termo renúncia. Tem gente que acha que, assim, às vezes fala assim: a igreja presbiteriana, a igreja mais liberal, porque os irmãos ali podem ir de bermuda, de boné e tal, não sei o quê. Irmãos, quem disse que usar bermuda, boné, porta estreita ou porta larga? É o seu coração que define a porta que você vai entrar. É o seu coração, não é o que está por fora, é o que está por dentro. Porque eu já vi muita gente engravatada andando no caminho largo. Como também vi muita gente de tatuagem, de boné e de alargador, andando no caminho estreito. É o caminho de renúncia, que diz não ao pecado, que diz não às obras malignas, que diz não à religiosidade, que diz não ao afastamento de Deus, e opta por renunciar à sua própria vida, à sua própria história, para servir a Jesus, para andar com Ele. Então, porta estreita significa que eu vou ser apertado para a renúncia. Às vezes eu vou ter que abandonar práticas que para mim são legítimas, mas que para o reino de Deus desagrada o coração do Pai. Então, haverá naquele dia muita gente que vai dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós não fizemos grandes coisas, em Teu nome não cantamos louvores, não pregamos a palavra, não fizemos programações, não fizemos show gospel, em Teu nome nós não fizemos cura. E Jesus vai falar: afasta de mim vocês que praticam a iniquidade, porque a iniquidade não é por fora que se vê, a iniquidade está dentro do coração, da maldade do ser humano, que ele não renuncia. Por isso, cuidado se você está no nada a ver e da porta larga, porque essa é a porta que conduz à perdição. Agora, você já viu a proporção que Jesus disse? Infelizmente, irmãos, isso é uma estatística de Cristo, não é nem do IBGE e nem do IBOP. A estatística de Cristo é essa. Olha só, eu vou destacar o texto para você agora. Quantos são que entram pela porta estreita? Pela porta estreita, quantos são? Poucos. Quantos são os que entram pela porta larga? Muitos. É só você dar uma olhada no número de bares da nossa cidade e o número de igrejas. É só você olhar num domingo à noite a quantidade de pessoas no boteco e a quantidade de pessoas na igreja, e você vai ver essa estatística de Cristo. Muitos são aqueles que escolhem a perdição. Só que infelizmente nem sabem que estão escolhendo, porque se soubesse, será que escolheriam de verdade? Que bom que você está aqui e tem a oportunidade de ouvir isso. Meu irmão, minha irmã, abandone a porta larga. Essa porta leva à perdição. Renuncie, abra mão, viva na santidade, honre e respeite a sua esposa com fidelidade. Adultério leva para o inferno. Seja verdadeiro e pare de contar mentiras. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pare de viver fornicando com o namorado e com a namorada. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus. E não adianta a gente querer embalsamar as escrituras para dizer que você tem uma oportunidade lá, porque se Jesus voltar agora e você não tiver renunciado ao pecado, você fica. E não tem como negociar isso na Bíblia. Talvez você esteja escolhendo a porta larga, e muitos talvez estejam escolhendo a porta estreita,
e estejam percebendo e pagando preço muito pesado, dizendo não, se preservando, se purificando, andando em santidade, pagando o preço de ficar calado, quando você teria a autoridade de poder falar tudo que você quisesse. Está pagando o preço, mas como a gente cantou, vai valer a pena. Olha que interessante isso daqui. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, não tem outra porta para ser salvo. Você pode ter outras portas, talvez, para se sentir mais leve, mais relax. Você tem outras portas para se sentir mais, com mais prazer. Mas a porta que leva para o céu é Jesus. E não tem como a gente negociar isso, tá bom? Esse é o princípio. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por quem? A gente tem que entrar por quem? Jesus, irmãos. Eu sou o caminho, né? Aquele que entrar pela presbiteriana será salvo. Você pode entrar por essa porta e estar perdido. Mas se você nunca entrará por Jesus e ficará perdido, porque Jesus é a porta que salva. Jesus não disse, entrará na igreja, entrará na campanha, entrará na religião. Jesus disse para entrar nele, Ele é a porta que traz salvação. Próximo, olha só o que Jesus disse. Primeiro, Ele é a porta que traz salvação. Segundo, Ele é a porta que traz libertação. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Entrará e sairá. Irmãos, tem muitas portas que nos mantêm escravos. Tem gente que entrou pela porta do alcoolismo. Entrou e ficou, porque não consegue sair. Tem gente que entrou pela porta do vício. Pegou um cigarro e fumou pela primeira vez e não conseguiu sair. Tem gente pelas drogas. Tem gente por outras atitudes e comportamentos. Entrou e escravizou. Simplesmente está aí, totalmente sufocado, aprisionado. Tem gente que entrou pela porta da sensualidade e não consegue sair mais. O guarda-roupa é da sensualidade, a prática é da sensualidade, a vida é assim e não consegue sair. Tem gente que entrou pela porta do orgulho e da vaidade, luta a todo custo para manter o seu orgulho e a sua vaidade em xeque. Tem gente que entrou pela porta do engano e prefere o engano do que a verdade. Tem muitas portas que escravizam, mas só a porta de Jesus é que traz liberdade. Jesus diz, eu sou a porta, você vai entrar e você vai sair. Você vai entrar e você vai sair. Você vai ter livre acesso a Deus. E você vai ter a oportunidade de dizer sim e de dizer não às coisas do mundo com tranquilidade. Olha que interessante isso. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Meus irmãos, vocês têm participado dessa comunidade. Ninguém aqui recebe Jesus e depois tem que falar assim, olha, você agora recebeu Jesus, agora, você tem que rezar os 10 mandamentos, hein, cara? Não é assim que funciona. Jesus nos libertou para que fôssemos livres de verdade, do jugo da religiosidade, para que a gente viva agora com uma consciência sã. Não é a prática religiosa, é a consciência sã. Paulo fala para a gente servir a Deus com consciência pura. E agora é a hora de você parar de ficar preso das amarras da religiosidade e começar a viver uma fé que é livre, uma fé que te transporta para um relacionamento pessoal com Deus e não cheio de regras e de mecanismos de defesa espiritual. É uma fé que te lança para entrar e sair. Tem gente que acha que é livre quando na verdade é escravo, e tem gente que acha que é escravo quando na verdade é livre. Deixa eu contar um exemplo para você. Tem gente que vai bater lá na sua porta e fala assim, ô, cara, vamos na balada comigo lá, né? A gente vai ter uma balada massa, a gente tem que ir junto, cara, não sei o quê. E aí você fala assim, não, eu não quero, não posso ir também, porque não é isso que eu quero para a minha vida. O camarada sai de lá e diz assim, agora ficou crente, virou crente, agora está escravizado. Olha lá, está cego, fizeram a lavagem cerebral, e vai dizer que você é escravo, porque você tem a oportunidade de dizer não. E aí ele vai sair daquele lugar e às vezes até você na sua casa fala, mas será que eu estou escravo disso mesmo? Até às vezes a cabeça fica dando uma pira louca, que você fala, mas o que será que está acontecendo? Deixa eu perguntar quem é livre. Essa pessoa precisa da balada para satisfazer, e ele não tem como dizer não. Sabe por quê? Porque quando isso bate no seu coração, ele tem que dizer sim, porque é isso que ele precisa para ser vivo, é isso que ele precisa para ter prazer, é isso que ele precisa para ter sentido. Você não, você tem o sim e o não. Você pode dizer sim e você tem a opção de dizer o não, porque você não precisa disso para ser livre, você não precisa disso para ser vivo, você não precisa disso para ter uma vida abençoada. Veja bem, quem é que está livre na verdade? É aquele que tem a opção de dizer não.
Quando o camarada vai lá e leva um trago de maconha e fala assim para você: rapaz, tal, fuma um trago aqui, você tem a opção de dizer sim ou dizer não. O viciado não tem mais. Sabe por quê? Porque ele agora já é viciado. Você percebeu isso? Quem está em Cristo parece que está escravizado, quando na verdade está livre. E quem não está em Cristo parece que está livre, quando na verdade está escravizado. Quem você é essa noite? Você se sente livre? Sente livre para dizer não? Sente livre para falar: eu não preciso disso? Sente livre para falar: Jesus é tudo que eu preciso? Porque é para a liberdade que Cristo te libertou. Se você entrar por essa porta, você pode ir e vir. Você pode ter de novo, querido, a liberdade que Cristo deu para você, não a condicional que o mundo te dá. Ele te dá um copo de uísque para que você volte e tome novamente a semana que vem. Ele te dá uma noite de sexo para que novamente você volte na noite posterior. Ele te dá uma condição para você ter vantagem pessoal no trabalho, para depois você ficar escravizado disso. Ele te dá um patrimônio para você também depois querer mais disso. Ele te lança o consumo para você ficar preso nisso. Jesus te liberta para você poder ir e vir sem prisões, sem cadeias. É isso que Jesus faz. Se você entrar por Ele, você é livre. Você não tem que comprar de novo, minha irmã. Você não tem que mostrar para aquela pessoa, meu irmão. Você não tem que se defender. Você é livre, inclusive para dizer não. Continuando o texto: eu sou a porta da ovelha. Então a porta, Jesus é a porta que somos salvos. Jesus é a porta que nos liberta. E terceiro, Jesus é a porta da provisão. Jesus é a porta da provisão. Diz a Bíblia que se a gente entrar por Ele, a gente vai entrar e vai sair. E sempre vai encontrar pastagem. Quando Ele te recolher no aprisco, que for um momento de reclusão para você ficar quietinho, momentos de dores, de aflição, de ameaças, que todos nós vivemos, Ele vai dar pastagem para você na sua dor. Ele vai dar pastagem para você no seu aprisco. Ele vai dar pastagem para você no seu sofrimento. Acalma seu coração, descanse a sua vida, porque se você vai entrar por Ele, vai encontrar pastagem no meio da crise. E se você sair e falar: agora é meu momento de buscar, Deus vai falar assim: eu também vou te dar pastagem. Você vai entrar e vai sair e sempre vai encontrar pastagem. Talvez você esteja aqui hoje morrendo de desnutrição. Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a água da vida. Jesus disse que Ele é o nutriente básico para você sobreviver. A gente pode viver 40 dias sem pão, a gente pode viver 3 dias sem água, mas a gente não pode viver 1 segundo sem Jesus, porque Ele é o nutriente da nossa vida. Ele é o nutriente da nossa alma. E Jesus é a provisão para o seu coração e a provisão para a sua vida. Então você está aqui hoje desnutrido. Talvez você esteja aqui desidratada. Aquela sensação de que você tem se desgastado e não tem conseguido nada na sua vida. Aí Jesus vem para você e diz: você sabe o que aconteceu com você? Sabe por que você está desnutrida? Sabe por que você está desgastado? Sabe por que você não tem fé robusta? Sabe por que você está desanimado ao ponto de desistir? É porque você não entrou pela porta certa. Você entrou pela porta errada. Ah, meu irmão, quantas portas erradas você tem entrado tentando suprir essa carência emocional. Poxa vida, não é justo que o seu pai e a sua mãe te rejeitassem quando você fosse criança. Não é justo com ninguém que se faça isso. Mas não significa que você tem que ser escravo dessa rejeição e continuar entrando por essa porta errada tentando suprir a sua carência emocional. Não é justo você ter tido privação na sua infância, ter querido muitas coisas e não ter podido ter, né? Não é justo passar por isso. Mas você não precisa entrar pela porta do consumo para dizer que agora você pode ter. Não precisa entrar pela porta do endividamento para você dizer que você tem agora e que agora você pode dar isso para os seus filhos que você não teve na sua infância. Não é justo a gente, é verdade, passar por traumas emocionais no passado. Mas você não precisa ficar entrando nessa porta, lembrando desses traumas emocionais todos os dias da sua vida e continuar desnutrindo o seu coração. Está na hora de você abandonar essas portas erradas. Essas portas que não traz pastagem, que coloca capim seco na sua boca e que faz você ficar mastigando nesse mundo capim seco, que não traz nutriente para a sua fé e nem para o seu coração. Está na hora de você encontrar pastagem. E pastagem você não encontra na IPI de Sertanópolis. Pastagem você não encontra no aconselhamento com o pastor Denis ou com o pastor João. Pastagem você não encontra numa próxima religião, nem no budismo, nem no hinduísmo. Você não vai encontrar pastagem em nenhum lugar a não ser em Jesus, porque Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim vai encontrar pastagem. Você está com sede? Está com fome? Você quer algo? Jesus é a porta certa. Pare de entrar pela porta errada. Olha que imagem interessante. O camarada entra pela porta e não muda o cenário.
não muda o cenário. Está em crise conjugal, você entra para a porta para um relacionamento extraconjugal, o cenário não muda, a pastagem fica mais seca. Está em crise financeira, aí você entra no endividamento maior ainda e não muda a realidade. Está em crise emocional, aí você se lança nos remédios e tenta tratar a sua crise emocional com um monte de pílula, tentando resolver esse problema, entra pela porta dos medicamentos e não encontra pastagem. Porque só Jesus é que traz pastagem verde. O resto é capim seco. Olha só que interessante. O Salmo 23, 2, que talvez você tenha esquecido nesses dias aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Olha que imagem linda. Imagina, não é isso que você está procurando para o seu casamento? Não é isso que você está procurando para a sua vida? Não é isso que você está procurando para as suas crises emocionais? Não é isso que você está procurando para as noites insones? Não é isso que você está procurando para o seu namoro? Não é isso que você está procurando para as suas finanças? Não é isso, pastagem verde? Está aí. Jesus é a pastagem. O resto é tudo genérico. O resto é tudo capim seco. E olha só, em verdes pastagem me faz repousar. Jesus disse em Mateus 11, 28, aquele que tomar o meu jugo vai descansar em mim. Quer descansar? É Jesus, irmãos. Jesus na veia. É Jesus na sua vida e na sua história. Por fim, para a gente encerrar, Jesus é a porta. Então ele é a porta que você é salvo, ele é a porta que você é liberto, e Jesus é a porta que te traz provisão, ele vai trazer provisão sobre a vida. E agora, em quarto e último lugar, Jesus é a porta que traz vida. Vida plena, não é uma vida genérica, não é uma imagem de vida, não é uma hipótese de vida, não é uma ilusão de vida, porque muitas vezes o que a gente tem é uma ilusão de vida. A gente olha algumas pessoas assim, a gente fala, eu queria ser igual aquela pessoa. Quando você vai ver o dia a dia, você vê uma tragédia, uma crise, uma revolta, um problema sem fim, porque não é a vida aparente. Jesus veio para dar para você, não é vida aparente, é vida plenamente. Não é para você ter aparência de vida, é para você ter vida plena de verdade. Não é para ter jeito de quem vive, mas que está morto, mas é para ter jeito de gente viva que vive de verdade. Agora é a sua vez de entrar pela porta, encontrar pastagem, recobrar o seu ânimo e saber que Jesus veio para dar vida e vida e abundância. Sabe o que o ladrão veio para fazer? Ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo quer fazer com a sua vida. Ele quer roubar, quer matar, quer destruir o seu sonho, sua história, seu casamento. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. Então tem alguma coisa errada, não tem na sua vida? Não tá? Fala para mim. Não tem alguma coisa errada aí? Porque se Jesus veio para dar vida e você só está perdendo, tem alguma coisa errada aí. Então talvez você esteja dando mais espaço para o ladrão. Talvez você esteja vulnerável, esteja machucado, seu aprisco esteja vulnerável, fragilizado. É hora de colocar o bom pastor de novo no seu aprisco, para você ser livre das forças de Satanás, para que vem roubar, matar e destruir, e começar a experimentar o que Jesus tem para a sua vida. Eu quero concluir essa palavra com você, com uma frase que eu quero que você leve para a sua vida, que você coloque no seu Facebook, atualize o seu status no seu WhatsApp, poste no seu Instagram, faça o que você quiser, mas essa frase é a frase dessa noite, é a frase que resume o texto bíblico. Jesus é a porta, o resto é parede. Ninguém consegue entrar pela parede. A parede a gente bate a cabeça, a parede a gente se machuca, a parede a gente tenta pegar a picareta para resolver o problema na força. Jesus é a porta, é o que você precisa essa noite. O resto que você está tentando é tudo parede. Não vai dar certo até que você encontre Jesus, a porta da salvação. Vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente e que você possa encontrar em o grande eu sou, o eu sou agora a porta que traz vida, a porta que traz provisão, a porta que traz libertação, mas o mais lindo e o mais essencial, a porta que traz salvação. Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na quinta, sexta e a última semana de campanha. Quinta, sexta e a última semana de campanha. E você que vai começar o seu propósito de oração, hoje é a primeira, semana que vem é a segunda. Você também vai vir com o pessoal. E aí você vai receber o seu papelzinho, vai pegar aqui à frente. E semana que vem eu te vejo aqui, continuando a série O Grande Eu Sou o Bom Pastor. Uma palavra legal que a gente vai entender como é que as ovelhas sabiam quem era o pastor. Vamos vir à frente? Quinta, sexta, sétima semana. E você que vai começar, pode vir à frente enquanto nós cantamos essa canção juntamente aqui nesse lugar.
abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a porta, e nós queremos te ver, Jesus, queremos te ver, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Tire as outras portas, veja a porta verdadeira. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E só a ti. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Senhor Jesus, eu sei que hoje tem pessoas fazendo a decisão pela primeira vez de entrar por essa porta. Meu Deus, obrigado, porque é isso que é a terça da esperança. É a porta da esperança chamada Jesus. Manifesta aqui, Pai, a tua presença. Manifesta a tua presença. Não sei se você se lembra, olha aqui para mim um minutinho, por favor. Se lembra de um programa antigo do Silvio Santos, que tinha a porta da esperança, lembra? A porta abria para ver se a pessoa conquistaria o que ela precisava, o que ela tinha pedido.
Eu quero dizer para você que existe aqui hoje, nessa noite, nesse lugar, uma porta da esperança que se abre para você, para te dar exatamente o que você precisa. Essa porta não tem compromisso de dar o que você deseja, mas tem um compromisso de dar o que você precisa. E se você precisa de algo, Jesus é a porta para a sua vida, para o seu coração. Ele é a porta da esperança. E eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Preste bem atenção a essa pergunta. Você gostaria essa noite, eu não vou chamar você à frente aqui, fique tranquilo, eu só quero que você sinalize do seu lugar. Você gostaria de entrar pela porta chamada Jesus para receber salvação? Você que não é batizado numa igreja evangélica, você que ainda não anda no caminho do Senhor, você que está aqui hoje, tem frequentado o Texto da Esperança, eu queria saber se existe alguém, tá? Se tem alguém aqui essa noite que gostaria de entrar pela porta chamada Jesus para receber salvação, não bênção, salvação. Eu queria que você erguesse uma das suas mãos assim para mim, só por favor. Você que gostaria de receber salvação, a porta da salvação. Ótimo, pode apagar as luzes por favor. Continue com a sua mão erguida. Senhor Jesus, essas pessoas estão agora recebendo salvação. Elas vieram, ó Deus, em busca da bênção, mas receberam a melhor de todas. Receberam a eternidade como garantia. Talvez vieram pedir um emprego, uma restauração conjugal, vieram pedir uma cura, mas receberam muito mais do que isso. Receberam a eternidade como herança. Por isso, cada mão levantada, Senhor Jesus, entra no coração, toma o trono, ó Deus, e que a partir de hoje uma nova vida seja dada a esses corações. Você que está com a sua mão erguida, faça uma oração assim comigo. Repita: eu, Senhor Jesus, entrego a minha vida em Tua presença. Me arrependo dos meus pecados, me reconheço como pecador, necessitado da graça de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz ser um discípulo de Jesus. Amém. Amém. Você recebeu o maior presente. Vá embora com esse presente no seu coração. Você entrou pela porta. Tem pastagem para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma boa semana, até a semana que vem. E Feliz Natal. Feliz Natal.